Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje na nossa roda da fofoca, a gente tem o Thiago Rocha e também o Felipe Campos fazendo todos os comentários dos assuntos do dia e mais os bafões do Felipe, é claro, tá? Mas vamos para a nossa primeira página de hoje, que é um assunto que está repercutindo, na verdade, desde ontem. E olha que essa entrevista não é nova. Na verdade, ela é de dezembro, mas só agora ela começou a repercutir a ponto de tomar conta aí das redes sociais e todo mundo em casa, né? Com os amigos, no trabalho, também está comentando as declarações do apresentador Geraldo Luiz ao programa no YouTube da Leda Nagli, porque ele usou aquela frase, não é? Meu prazo de validade na TV está acabando. Aí, uou, né? Foi aquela coisa. Como, Geraldo? Fazendo sucesso, né? Encosta a Globo na parede por vários minutos, outros minutos ganha da Poderosa, é um sucesso no domingo. Como é que é essa história? Meu prazo de validade na TV está acabando. Ninguém entendeu isso. Aí começaram a falar que ele é Ana Maria Braga 2, que ele gosta de causar, que ele é marqueteiro, que ele está falando essas frases bombásticas aí para ver se a Record não mexe com ele, na verdade. Enfim, olha, vocês podem ler aí e ouvir as mais variadas interpretações para essa frase que resultou polêmica mesmo do Geraldo Luiz. Mas, gente, a entrevista dele é mais ampla. Isso, tirado assim do contexto, virando só uma frase, só uma manchete, ela é de um jeito. Se você coloca no meio de toda a conversa que ele estava tendo com a Leda Nagli, é de outro jeito, bem diferente. São duas maneiras de encarar isso. Primeiro, claro, ele quis chamar atenção para isso que já vinha sendo cogitado e que foi o Felipe que cantou essa lebre aqui no nosso programa já há um tempo atrás, acho que desde o começo desse mês, finalzinho do ano passado, que estava acontecendo esse tipo de coisa. E agora ele deu corpo a isso, quer dizer, é para valer mesmo, que ele está sentindo no ar que alguma coisa pode acontecer com o Domingo Show, com o programa dele, que seria o que a gente tinha dito, encaixar o Gugu nesse esquema, né? Talvez entre ele, o Domingo Show e a Hora do Faro. Mas não se sabe, nada disso é oficial. Ele perderia um pouco do programa, o Faro também, ou seja, se reajustaria assim a grade. Mas aquela conversa de que o programa do Geraldo não estaria atraindo anunciantes, porque é um programa muito popular, essa coisa toda, parece que começou a pesar, né? Embora ele fale, ele não toque nesse assunto, nessa área comercial, não fala nada disso. Ele fala que o prazo dele de validade na TV está acabando porque ele está cansado desse esquema, ele está se cansando desse esquema de televisão. Ele dá uma indireta para alguém que a gente não sabe identificar, mas eu vou ler as partes principais e a gente tem também uns trechos para mostrar para vocês em que ele fala, olha, não acredite em gente que fala muito manso, que é muito tranquilo, quer dizer, tem alguém com essas características lá dentro que deve estar mexendo com ele e ele está meio ressabiado nessa história. Então ele fala que ele quer viver a vida, que ele quer viver com o filho, tipo, quer sair desse estresse, desse mundo, não quero mais ficar. Eu particularmente não acredito em nada disso. Eu acho que ele quer ficar, ele quer continuar a fazer o programa dele exatamente do jeito que é feito, porque é assim que é sucesso, critiquem ou não, o público gosta, tanto que marca presença e marca números expressivos a cada domingo diante da TV, prestigiando aí, acompanhando o trabalho do Geraldo, que é um grande contador de histórias. Então eu acho que se não mexerem com ele já está feliz da vida dele. Essa história toda só começou porque pintou alguma instabilidade, algum climão no ar, alguma ameaça velada de que as coisas possam realmente ser modificadas. Então, por isso, de repente, ele se mostra cansado, desencantado, é o que parece mais na entrevista, e vem com essa história. Imagina que se um programa acaba a televisão para você. De jeito nenhum. Parece até que não existem outras emissoras, parece que ele não receberia convites para outras emissoras. É claro que não. De repente, cansou,
cansou do programa, cansou do esquema, cansou até da emissora, pode ir para outra praia. Tanta gente faz isso, o trânsito entre as emissoras é muito grande, né? Então, que história é essa? Meu prazo de validade está acabando na TV porque o programa, né, estaria enfrentando aí uma pequena turbulência, vamos dizer assim. Não vale, não cola. Então, é uma frase de efeito, sim, é uma frase para causar, sim, e eu acho que o que está por trás disso é exatamente o que eu acabo de dizer para vocês. Alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que possa vir a acontecer, porque é uma fase de mudanças, como é todo ano e principalmente todo começo de ano, quando se começa a refazer a grade, a reestruturar, a transformar. Isso é normal. Alguma coisa ele sentiu. Então, quando ele deu a entrevista, isso já em dezembro, para a Leda Nagli, ele deixou a situação colocada nesse pé. Não acredito que vai acontecer absolutamente nada disso também. Eu acho que as coisas, se tiverem que mexer no horário, isso, aquilo, pode ser que aconteça assim, fatiar novamente um horário de 2 comunicadores entre 3 comunicadores, se concretizar essa história do Gugu ou não. Faturamento, anunciante, eu já disse aqui, isso é coisa do departamento comercial da emissora que vai à luta e mostra para o anunciante o potencial que o programa tem, a audiência que o programa tem e como isso pode ser capitalizado. É outra história, isso não depende, não é trabalho e não deveria ser preocupação do apresentador, cada um com a sua parte, o artístico cuida da sua parte, o comercial cuida da deles. Então não vem, né, falar, não, vou mexer tudo porque não vende, aí mexa do outro lado, não com o que está na tela e que o público gosta de verdade, né? Então eu vou ler alguns trechos aí para vocês em que ele diz o seguinte, olha, começando por essa frase polêmica. Tenho pouco tempo de televisão, mas tenho certeza que meu prazo de validade está acabando. O meu melhor estou fazendo. A Record está sendo uma mãe, permitindo fazer o que nunca foi feito para o povo. Exagerou aí, hein, Geraldo? É muito difícil fazer o simples na televisão, que custa caro. O nosso programa é o mais barato que a emissora tem, mas algumas coisas de televisão me cansam e eu não preciso. Ou seja, ele cansou com os esquemas, com o que rola, né? Em produção, em bastidores, e ele está falando que ele não precisa passar por esse tipo de coisa, é o que dá para subentender. E aí ele diz, é um preço muito caro. Todo domingo luto contra uma coisa chamada preconceito de fazer um programa popular confundido com sensacionalismo e assistencialismo. Por que é que eu não posso colocar no ar 2 irmãos violinistas pobres do sertão que queriam ter os instrumentos e perdoar o pai? Sem citar nomes, ele manda o seu recado. Eu não consigo fazer caras e bocas na televisão. Tenho medo, aqui que eu acho que vai a indireta, vê se eu estou exagerando ou se eu estou cismando, mas olha aqui o que ele fala. Tenho medo de gente mansa, prefiro quem fala na cara, os ogros, os instantâneos. Duvide daqueles que são muito tranquilos, principalmente em televisão. Tem endereço, não tem uma declaração como essa? É por aí que a coisa deve estar pegando. Geraldo conta que o que faz pensar que seu ciclo na TV está terminando, conta o que faz pensar que o ciclo dele na TV está terminando. E ele fala assim, deixa eu ver aqui, foi pelo balanço da minha vida, eu quero viver, ser feliz com aquilo que de verdade eu preciso. Ser feliz com meu filho, ter contato com as pessoas, viajar o mundo, ajudar cada vez mais as pessoas. Ok, né? Só que isso daqui também demanda dinheiro. Será que ele já está tão de cofrinho cheio assim, aquela piscina cheia de moeda igual do tio Patinhas, que ele já pode largar isso tudo e passar o resto da vida, e ele é novo, viajando o mundo, ajudando as pessoas por conta própria, só curtindo o filho? É estranho. A essa altura do campeonato ainda é estranho. Então, não tem como assim, acabou o programa, acabou a carreira da TV, porque tem desdobramentos, né? Pode-se fazer programa em qualquer outra emissora. Convites para ele, acredito eu, não faltariam, mas as coisas estão colocadas nesse pé. Quero viver, ser feliz com aquilo que de verdade eu preciso. Isso daí não demanda dinheiro. Às vezes as necessidades nossas vêm por outros, né? Por outros caminhos, não o consumismo, não os bens materiais. Então até aqui perfeito. Agora, quando ele fala de querer começar a viajar o mundo,
né? Depois de ter terminado a carreira na televisão, tipo, me aposento, não faço mais nada, só vou curtir. Então, aí eu acho que fica mais complicado. E viajar o mundo, ajudar cada vez mais as pessoas, o que também demanda um certo capital. Enfim, nessa entrevista tem uma coisa que, fugindo desse assunto de sai da TV, fica na TV, vende patrocínio, não, vai ter horário encurtado, enfim, uma série de coisas. Tem um momento da entrevista que foge desse assunto e vai para um assunto que comoveu e continua comovendo o Brasil inteiro, que é a morte do amigo dele, a morte do Marcelo Rezende. E aí ele começa a contar coisas para a Leda Nagli que ele não tinha falado ainda. Ele dá detalhes de como é que o Marcelo Rezende chegou à conclusão, à decisão de que não faria mais quimioterapia. Acho que ele chegou a fazer uma sessão só, porque o Lair Ribeiro, o doutor Lair Ribeiro, convenceu o Marcelo Rezende, mostrando para eles dados da Organização Mundial de Saúde, entre milhões de pessoas, não é, ou milhares, eu não sei como era a amostra, de pessoas vítimas de câncer de pâncreas no mundo que se submeteram à quimioterapia, ninguém sobreviveu. Como se sobrevida não existisse, ou a qualidade de vida não pudesse melhorar, ou a pessoa pudesse realmente se recuperar, porque cada caso é um caso. Mostrou para ele como uma coisa única, um fato incontestável. É assim e pronto. E aí ele falou, bom, se é assim, não vou fazer a quimioterapia. E foi aí que, na verdade, o maior drama começou e acabou, não é, tendo a morte do Marcelo, levando o Marcelo à morte de uma maneira tão rápida e tão precoce, porque ele poderia ter desfrutado de mais dias da sua vida ao lado das pessoas que ele realmente amava, e não foi nada disso o que aconteceu. Então ele conta, ele dá mais detalhes, inclusive, que você vai ver daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá? Deixa eu falar boa tarde para o Thiago Rocha. Boa tarde, tá Sônia bom, Abrão? querido? Tudo bem? Tudo, e você, Felipe Campos? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meu amor. Boa tarde para vocês. Tá aí. O que vocês estão achando dessa história toda? Ele quis causar? Olha, ele é o Ana Maria Braga 2, como falaram na internet. Como é que vocês estão vendo isso? Essa entrevista foi feita no início de dezembro. Dezembro, exatamente. Ou seja, essa história do Geraldo já está vindo há muito tempo. É que depois é que a história toma uma proporção muito maior e Vazou, né? Exatamente. Então, assim, é difícil você falar do Geraldo, porque até hoje eu acho que ele cumpriu o papel do programa dele. Ele teve êxito e tem êxito no programa. Que o formato desgasta, qualquer programa desgasta. Cabe à produção, à direção, buscar novos formatos para que você consiga trazer um frescor para o público que assiste o programa. Sim. Agora, acho muito arriscado o Geraldo falar assim, ai não, o meu tempo de televisão está acabando. Ele acabou de renovar contrato. Exatamente. Entendeu? Ele foi algo... Vai começar tudo outra vez. Então, assim, acabou de renovar contrato, e contrato com multa, com tempo determinado, aquele contrato que é de multa de mais de 1 milhão. Então, assim, não sei. É o tem contrato. Alguma coisa ali. Não, mas eu acho que tem alguma coisa ali. Alguma coisa está incomodando profundamente. O que não estão deixando ele fazer o que ele quer, ou alguma coisa muito parecida. Tem Falciane na jogada pelas indiretas que ele deu. Tem Judas ali. Eu assisti. Calma, Geraldo. Eu assisti a entrevista hoje de manhã. Tá. Inclusive depois que eu vi a frase. Você tinha falado alguma coisa já sobre isso, né? O que acontece é o seguinte, bem lembrado, né? Que ele deu a entrevista no começo de dezembro, antes das férias. Ainda não tinha saído para descansar, viajar com um filho. Então eu acredito que muita coisa ele ainda estava levando em consideração nesta data, né? Tá. Aí vieram todos os buchichos, todas as histórias que o programa ia acabar, diminuir o horário, vai, não vai, vai, não vai. Agora, você tocou num ponto que eu achei bem interessante. Eu achei o discurso dele muito derrotista, né? Em relação... E parece assim, que tem muito, desencanto, né? Assim. Parece que tem muito a ver também com a perda do Marcelo, assim. Foi uma coisa que eu, analisando muito, assim, tipo, eu achei um discurso... Ele era um pilar. Eu achei um discurso muito fugindo muito daquilo que ele é, né? Porque ele é um homem, ele é um ótimo contador de história, ele é um bom comunicador, ele sabe fazer as coisas. Claro. Então, assim, óbvio, numa televisão,
A gente tem milhares de pessoas, ou algumas pessoas que trabalham e que não gostam da gente. Mas até aí, meu filho, a banda toca e a gente passa, entendeu? Depende da pessoa. Se ela tiver poder, você tá meio ferrado. Pois é, né? Mas assim, mas no caso do Geraldo, eu não sei se essa pessoa tem tanto poder assim. Entendi. Porque senão já tinha tirado. Tá, é verdade. Né? Eu acho que é aquelas pedras que você vai colocando no caminho e que você vai tendo que tirar, entendeu? Eu não tinha pensado nessa história de repente, a morte do Marcelo ainda está influenciando tanto os sentimentos, as emoções do Geraldo a esse ponto. Mas eu fiquei pensando agora, enquanto o Felipe estava falando, que é assim, quando ele fala, eu vou viver do que eu preciso, vou viajar o mundo, vou ajudar as pessoas, quero vivenciar, quero ficar com meu filho, a sensação que talvez a morte do Marcelo tenha deixado para ele de que a vida passa mesmo, que você tem que aproveitar, que você não pode ficar perdendo tempo com as mazelas do trabalho, com essas pessoas que são falsas, com esses esquemas que são viciados, e de repente dá uma vontade de pular fora de tudo isso. Pode acontecer, não tinha pensado nessa possibilidade. Você que me E sem contar fez que o Marcelo pensar sempre nisso. foi um grande pilar, uma grande referência para o Geraldo. Não só como jornalista, mas também como amigo, né? Amigo e irmão. Eram os dois para cima e para baixo em viagens e aquela coisa toda. Então assim, eu acho que essa indireta tem endereço certo e que é pra gente que todo mundo conhece. Eu não consegui identificar. Você não matou? Você matou? Depois vocês me Eu não contam. sei, daqui o seu papel. Aqui eu o sei quem papel, é. lá vai Eu sei ele. quem Depois, Entendeu? Não pode falar. Claro que pode não. falar, tá? Aí depois Não o pessoal pode fica pé da vida não com a gente. Fica pode trocando bilhetinho falar, assim. não pode. Deixa eu ver. Não acredito. Eu por acho que é quê? pior. Eu acho que é outro. Eu acho que é outro. Gente, Quer eles vão ver? ficar fazendo esse Não, joguinho não é. aqui. Um escreve um nome, o outro escreve o outro. Porque assim, pela característica que ele disse, essa característica bate. Não tem poder. Mas por aí eu acho. Eu tenho plena nada certeza que pra é ele. a segunda pessoa. Eu também acho mais. Mas deixa pra lá. Vamos ver o momento dessa entrevista com a querida Danali, maior competência, né? Verdade. Na verdade. E em que ele fala da história do prazo de validade dele na televisão. Imagina isso. Nem pensar nesse tipo de coisa, né? Vamos lá. E muita gente fala assim, que olha, sua cara é muito fechada, eu não consigo fazer caras e bocas em televisão. Fora, você é muito fechado, você é muito isso. Eu sou desse jeito, não consigo fazer, eu não sou ator, eu sou esse cara. Eu não consigo. E esse meio de televisão, eu tenho pouco tempo de televisão, Leda. Eu tenho certeza que o meu prazo de validade está acabando. Tenho certeza. Porque eu acho que o meu melhor em televisão eu estou fazendo. O meu melhor eu estou doando. Mas algumas coisas de televisão me cansam e eu não preciso. É bem isso mesmo. Ele tá de paciência cheia, né? Mas eu acho que esse lance de algumas coisas na televisão me cansa. Eu não preciso, eu não preciso estar aqui passando por isso. Meu amor, a vida é maior que tudo isso. Tanta coisa cansa a gente durante a vida, a gente não pode entregar as coisas de bandeja para os outros. Nunca na vida, imagina. Porque é quanto mais querem alguma coisa minha, mais eu luto por ela. Porque eu sei que eu estou no caminho certo, né? Claro, então, lógico. assim, eu acho que a gente tem que ir por esse... Não adianta, sabe, querer desviar. Eu acho que a sua trajetória chegou até aqui, foi calor do Silvio Santos, batalhou, foi atrás, conseguiu, cavou o espaço, né? Tipo, foi lá, tá. Aí quando pega, alcança o objetivo, as minhas está acabando. Pelo amor de Deus, Geraldo, não pode. Você não pode, esquece esse discurso, porque não vale a pena. Nada de ir pelo caminho do mimimi, não. Né? E também não, porque assim, todo mundo glamoriza a televisão, não, tudo maravilhoso e tal. Que depois a gente vai falar do ator que admitiu que está andando de ônibus e sonha. Nem tem casa própria e tá no maior sucesso, né? Maior sucesso. Vocês verem que a vida é dura para todo mundo. E aí você fica glamorizando, não, porque televisão é tudo perfeito. Não, televisão tem os mesmos problemas como você tem se for uma secretária no escritório, que você, eu não devia viver. Mas tem que viver. É o teu ganha-pão, é o teu sustento, é a tua verdade, é aquilo que você sabe fazer. Relacionamento humano
É complicado mesmo, né? São os sabores e dissabores de qualquer profissão, né? Imagina que um médico não passa no pronto-socorro, é a mesma coisa que um apresentador ou apresentadora de televisão também passa todos os dias. E assim, que as pessoas ficam falando para ele, deve ser pessoas do entorno dele, se é muito cara fechada, se é isso, se é aquilo. As pessoas gostam dele do jeitinho que ele é, e é assim que tem que ser. E também não acho que ele seja só a cara fechada, ele brinca pra caramba. Ele lançou o Galo, a Morte, né? Criativo. O Marquinhos, ele é muito criativo, ele sempre foi de brincar muito mesmo. Mas olha aqui aquele trecho em que ele fala que ele tem medo de gente mansa. Ele prefere quem fala na cara, ele prefere os ogros, né? Aqueles que são destemidos, sei lá qual foi a palavra que ele usou. Vamos ver. Eu tenho medo de gente mansa. Gente que fala muito mansa. Eu prefiro aqueles que falam na cara, aqueles, sabe, os ogros, os instantâneos demais. Duvide daqueles que são muito tranquilos. Principalmente em televisão. Principalmente em televisão. Quando o Marcelo me descobriu no Repórter Cidadão, todo mundo falava: como que você aguenta esse cara? Esse cara te xinga, esse cara te humilha. Falei: para vocês é humilhação, para mim é um ensinamento. Para vocês pegam isso como humilhação. Para mim, um professor, o que ele está falando para mim, mas é a forma dele, é a forma de falar. Mas é um grito, para vocês é um grito. Você trabalhou com ele um tempão? Foi, porque eu era repórter policial e começaram a acontecer grandes crimes no interior que chamaram a atenção dele. Quando ele saiu da Globo, corajosamente, foi para a RTV e ele falou: pô, tu tinha que me mandar essas histórias. Grava, vamos ver se traz para mim. Se errar uma vez, tá fora. E aí gravei, mais ou menos, vem pra cá. E aí começou, né? Isso, e foram 21 anos de amizade. Foi um cara muito importante. Aí, né? Então, tem endereço certo. Ou seja, melhor resolver o problema com quem é falciane por aí e continuar a vida, né? Até porque você não pode enterrar esse talento que Deus te deu. Ele tem talento, ele é um bom comunicador. Se ele não está contente com o formato do programa, que mude o formato, que vá buscando. Mas eu acho que ele estava feliz com tudo. A coisa não partiu dele, na verdade, né? Desde que houve aquela coisa, aquele desgaste, que ele ficou de castigo, o público pediu demais para a volta dele, ele voltou, estava tudo nos trilhos, estava tudo rendendo, está tudo normal, não se mexe em time que está ganhando, né? É o faturamento. Faturamento, já falei, fala com a parte especializada, não é? Faturamento não é um problema do apresentador. Não é. É muito louco isso, porque vem um peso, né? Uma carga que acham, porque não. Isso aí é um problema do comercial da própria emissora, eles que se virem pra vender. Porque eu acho que o que ele se compromete, ele entrega. Ele entrega. Porque é a os audiência. Outros que trabalham em cima. Sim, a audiência ele entrega. Também ele acho. chega lá e toma, tá aqui, ó, os números estão aqui. Agora, comercial. Façam a parte de vocês. Se inventem, faz o que se vira nos 30 e pronto. Planta bananeira, né? Faz qualquer coisa. Para todo tipo de público tem todo tipo de produto também. Gente, entendeu? claro, então talvez não né? estejam batendo na porta mais correta. Por outros caminhos. Tem mais algum trecho da entrevista da Leda Nagli? É o canal da Leda Nagli no YouTube. Tá maravilhoso. É maravilhoso, ela é craque mesmo. Imagina não ter um espaço na TV aberta. Para quem tem talento, tudo é canal de comunicação. Olha só a repercussão que ela já conseguiu novamente em tão pouco tempo. É competência, gente, é talento, realmente. Quem tem mesmo, né? Bom, já você vai ver o trecho que ele fala do quê? Do quê? Aí aquele trecho que eu falei para vocês na primeira página, que ele fala do Marcelo Rezende, ele conta como é que o Marcelo decidiu não fazer a quimioterapia. Foi a primeira vez que ele fala. Foi a primeira vez né? que ele falou. Ele falou para Leda esse tipo de coisa. Então daqui a pouquinho a gente fala aí para vocês, tá? Bom, vamos girar nossa roda. Olha aqui, ontem no Super Pop acabou acontecendo uma coisa que está repercutindo também demais. Estava lá? Eu estava em casa assistindo. Né, também. A hora que a Luciana, eu falei, essa é a Luciana que eu gosto. Mas foi muito bom. Entendeu? Ela se posicionou. Ela
tombou a Moranguinho, gente, como alguém já precisava ter feito há um tempo, assim que tivesse ali, né? Não era cara a cara, porque a Morango estava por telefone, mas estava ao vivo. Então, ao vivo, você pode ir lá e a Branca sentada no sofá. Sentada no sofá. A ex brigando com a atual, o ex também era de ex para ex, talvez, a gente não sabe em que pé está essa história, mas todo mundo acredita que a Moranguinho e o Naldo já estão juntos novamente. Não no mesmo espaço físico, porque a medida protetiva ainda está valendo, né? Diante da lei, ele não poderia se aproximar dela, aí, acho que 600 metros, uma coisa assim, mas que já estaria tudo acertado entre eles. E ficou uma coisa muito esquisita, por isso que eu achei que a Luciana ali, ela tomou a atitude certa no momento exato e botou pra quebrar, porque fica uma defendendo o Naldo de um lado, a outra do outro, brigando por causa dele, e o cara batia nas duas. E nós somos malucos. Sabe? E o maluco sou eu. O maluco somos nós. Gente, o que é isso agora? Sabe? A mulher sai de casa pra delegacia, dá uma queixa, a polícia vai lá, ela fala que ele tinha arma, fala que bate nela há 7 anos, fez aquele furdunço todo pra depois ficar defendendo assim, que é o que a Lu falou, assim, peraí, o Naldo não é santo, porque ele estavam as duas, né, colocando ele no altar, aponta o defeito daqui, uma coisa dali, mas ele é um santo, ele é maravilhoso, sabe, a culpada é uma, é a outra, é a outra, é a uma, vamos botar um ponto final nessa história, e foi o que a Luciana fez, muito bem feito, né. Eu acho que tem que se posicionar, às vezes você entra numa saia justa, mas assim, você quando está percebendo que aquela resposta não está te agradando, peraí. Porque queixou, né? O público também tem essa... E eu estava assistindo e eu falei assim, gente, mas peraí, eu estou entendendo certo ou sou eu que não estou conseguindo compreender? Aí, a hora que a Luciana falou, não, peraí, que ela levantou a mão, Naldo não é santo. Aí eu falei assim, agora então eu tô no mesmo time que a Luciana. Claro, que a Branca fica, porque o Naldo vendeu biscoito, porque você não pegou ele naquela época, eu que sim, a outra não, mas ele pagava isso pra você, ele arcou com aquilo, não sei o quê. Ele tá virando um Santo Naldo. É verdade. Né? Ele tá virando um Santo Naldo. E outra coisa, né, eu acho que a gente tá numa fase, numa era, vivendo com todo esse adventure aí da internet, enfim, que eu acho interessante os apresentadores se posicionarem. Mas tem porque que ser senão... assim. E a Luciana fez muitíssimo bem, sabe? E foi justamente o que vocês estavam falando até agora. Um vai lá, ela apanha 7 anos, vai, que escondia a arma, cadê a arma? A arma sumiu, cadê? Não tem arma. Aí a Branca vai também, porque ele me agredia, ele me batia e tal. Aí depois ficam nós todos errados, né? Ela volta com o marido, tudo bem, isso é um problema deles, é um desejo dela, apesar que ela cortou o cabelo. Mas não gasta o dinheiro público, apesar que ela cortou o cabelo pra ele não puxar, né? Mas aí... Feliz! Mas não é. Aqui, sabe? Dá margem mesmo a esse comentário, porque você muda a aparência, você muda por fora, em vez de mexer nos miolos aqui, porque alguma coisa não tá batendo bem. Você mobiliza a opinião pública, gasta o dinheiro do contribuinte, ou então não custa, né? O trabalho do delegado, do assistente, a equipe que saiu foi até a casa, pegou o revólver, trouxe o Naldo, ficou lá, fez tudo esse tipo de coisa, para depois alguém vir desconstruir tudo isso, então não vai, então não dá parte, não dá queixa, que é uma coisa que, claro, deveria ser feita, vai ter que arcar até o fim, porque é assim que é uma maneira de tentar se acabar com esse tipo de abuso, de se acabar com a violência doméstica, não é qualquer tipo de violência. Aí não, desmoraliza a causa. A gente fica aqui, né, séculos falando, as mulheres vão lá, batalham, aí vem a Sutonani e faz o que fez do Zé Maia, vem a Moranguinho e faz o que faz do Naldo, e aí você faz o quê? Né? Aí fala que toda mulher, né, acaba voltando atrás, porque o pessoal de polícia, delegado, fala muito isso, elas vêm, não queixam, mas depois volta atrás. Não dá, gente, não dá. Claro que é decisão de cada uma, mas as pessoas que se envolvem, que tentam conscientizar em relação a esse tipo de problema, nós somos campeões de violência contra a mulher. O que é isso? Mas aí vem, né, determinadas pessoas que fazem esse tipo de coisa. É um direito, é individual, é claro,
mas é necessária a conscientização, tanto que a gente vai continuar batendo nessa tecla e mostrando, né, o desdobrar de muita gente que volta e depois o que acontece, que não aconteça nada, se Deus quiser, ele pode mudar, ela pode mudar, botar os parafusos no lugar, deixar de aceitar apanhar e deixar de aceitar para valer, mas enquanto isso não for concretizado, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla mesmo, para ver se entra isso na cabeça das pessoas. Senão a gente fica rodando sempre naquela coisa assim, às vezes não funciona, mas não é só, é um trâmite, é um processo que precisa acontecer, são várias etapas, se você não cumpre essas etapas, nunca você vai conseguir chegar naquela decisão final. Não usa o serviço público à toa, tá? A equipe que saiu de lá, que foi lá na casa, não sei o que, podia estar atendendo alguma ocorrência infinitamente mais séria, podia ter ajudado pessoas que na verdade estariam necessitando mais de ajuda do que ela, né? Que estava fazendo sem pensar, sem estar absolutamente. Rio de Janeiro, né? Que está precisando cada vez mais de segurança pública. Não faz esse tipo de coisa, é irresponsabilidade. E a Branca fez o quê? Na verdade. Ela estava protegendo? Tem aí. Vamos conferir agora, vamos lá. A Branca fez com o Brasil há 8 anos. Ela casou, na época do meu casamento, eu já morava com o Mas faz tempo isso. Agora, vamos pra frente. Não, eu nunca te perturbei. Eu só quero meus direitos na justiça. Isso é perturbar? Você já, quando você chegou, estava tudo pronto. Você vai brigar pelo quê? Não, calma, também não é fácil. O que estava pronto, Branca? Você diz que ele não tinha nada. Ele foi te buscar no aeroporto comigo numa Hilux, numa picape. Isso não é nada? Isso não é nada? Quando você foi morar com ele já tinha um cachê de 10 mil reais, isso não é nada? Então você tinha que ter conhecido ele quando ele vendia biscoito lá na universidade. Entendeu? Quando ele não tinha dinheiro nem para comprar o café da manhã. Quando conhece o cara, que o cara tem um carro importado e o cara tem um cachê de 10 mil reais de segunda, sexta, sábado, domingo, é um valor bem razoável. E ele foi lá, quitou seu apartamento. Isso você não diz. Peraí, deixa ela falar. Fala, Elaine, fala, Elaine. Ele quitou o seu apartamento, meu amor. Então você não tem por que reclamar. Você tem que ficar quietinha e deixar ele resolver comigo na justiça. Peraí, fala, Elaine, A história da Branca conta que ela não tinha carro, o Ronaldo tinha dado carro para ela, trocou por outro. Ellen, essa história do dinheiro a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. Mas e o Pablo? Se o filho para vir na televisão, ele está sendo fácil. O menino sofre o tempo todo por causa dela. Ela usou. Mas por que ele sofre? Dinheiro do Ronaldo. Porque ele sofre porque ele começou a perceber que a mãe mentia para ele o tempo todo. Ele sofre por quê? Porque a mãe mente o tempo todo. Tá bom, mas peraí, eu vou falar uma coisa, também ele sofre porque o pai socou a mãe e socou a madrasta, também, vamos falar a real. Se ele vê... Desculpa, porque assim, eu não tô querendo falar mal do seu marido, mas ele socou um monte de mulher, o filho não pode... Assim, ele sofre porque a mãe não presta e o pai é santo. Dá licença, a gente não pode esquecer que você é uma vítima, ela é uma vítima. Desculpa. Então também não vamos botar o santo Naldo aí também. Eu acredito que ele pode mudar sim, eu torço pela sua família. Agora, não é santo, né? Vamos falar real? Se ele assiste alguma coisa em relação à mãe, ele assiste dentro de casa. Ô Moranguinho, eu não sei se caiu ali ou se ele desligou. Agora é o seguinte, você é uma vítima, ela é uma vítima. O Naldo talvez seja uma vítima também, ele pode mudar. Ele com certeza pode mudar, eu acredito na família, eu acredito que todo mundo pode viver em paz, eu espero que ele fique bem com você, com a sua filha, com o filho dela, eu acredito que quando fica todo mundo em paz, o negócio flui muito melhor, acredite. Agora, que ele não é santo, ele não é. Aí é que tá a história, porque aí começa uma a brigar com a outra e foge do foco, né? Você pode me dar o tapete vermelho, Sônia? Claro, aqui, vamos lá. Porque eu acho que esse tapete para Luciana Gimenez é merecido. Isso. Eu também vou dar um. Também tapete vermelho para Luciana Gimenez, tombou a Moranguinho, que estava precisando do Madura, né? A gente não pode subestimar a inteligência do telespectador. O telespectador acompanhou toda essa história, sabe o que de fato está acontecendo. A própria Moranguinho falou que o Naldo teria
agredido com uma garrafa no depoimento. Então, assim, aí chega na hora no programa de televisão, não tem absolutamente nada. Teria dado soco, teria tudo, gente. E assim, botar o filho no meio também não precisava, né? Não. Essa coisa toda, todo mundo já sabe o que foi feito da cabeça do Pablo. Então, e pode deixa opinar de mais, fora. Luciana, porque a gente gostou, viu? Tá aí, Eu ó. achei bem interessante esse posicionamento. E ela ficou sem saber se a linha tinha caído, porque a ligação estava Tava ruim ruim mesmo. Ou se a Moranguinho fugiu da raia, o que não é difícil também, né? Na hora que leva uma dura, sai de campo. Caiu. Mas eu acho que ainda, Moranguinho, vá ao Super Pop, fale de verdade, vá no palco, para que você consiga expressar aquilo que você tem. Só que, né? Responder essas questões, né? Que todo mundo, essas perguntas que todo mundo faz. Falou, Thiago. Bom, Thiago Felipe já aqui a nossa roda da fofoca continua, mas agora... E como mesmo? Não, e ela voltou, né, a apresentar o encontro ao vivo, e aí a história dela responder a várias críticas, porque o pessoal parece que não gosta de ver ninguém feliz, né? A felicidade incomoda. Tentando jogar areia, botar pedra no caminho. Ai, mas que absurdo, onde já se viu se fantasiar de mulher gata e não sei o quê. Coisa chata, gente, é carnaval, se não pudesse fantasiar, que isso, né? Muito louco. E foi aí que ela falou uma frase que eu achei lapidar, que é aquela coisa, solta a mulher gato que existe dentro de você. A hora que as pessoas tiverem essa coragem, as mulheres tiverem essa coragem, acho que esse tipo de crítica babaca acaba. Por quê? Porque ela é mais velha que ele, porque ela não tem idade para estar fazendo essas coisas. Aonde já se viu uma jornalista, uma apresentadora se fantasiar de mulher gata e ficar nesse tipo de foto, de só faltou chicotinho, olha, um monte de abóbora, né? E de repente, ela está num momento muito feliz da vida dela, vai trabalhar no carnaval, vai participar da cobertura dos desfiles. Todo mundo sabe que não é fácil, haja fôlego, cansa pra caramba. Deixa ela curtir agora, ou deixa, vocês também não tem nada com isso, ela curte o que ela quiser e pronto. Agora, que coisa feia, né? Ficar, sabe, querendo tirar das pessoas o mínimo direito de você se divertir, ficar alegre, se fantasiar do que você quiser. Se ela quisesse rasgar a fantasia, ela também está no direito dela. E daí, gente? A patrulha está cada vez mais chata. Pelo amor de Deus. Hipócrita, né? Sim. Não é patrulha, é hipocrisia. Né? Porque assim, gente, qual é o problema? Qual mulher não gostaria de se fantasiar de mulher gata? Uma mulher que tem, né? Curvas voluptuosas. E se não tivesse também? Então, mas qual é o problema em você participar de uma festa de carnaval fantasiada? Claro. Então, nós vamos do quê? Vamos todo mundo terno, gravata, mulher vai de vestido longo? Não, gente, poxa, é carnaval. Cada um pode ser aquilo que quiser. Ela embarcou no pré-carnaval. Olha, essa montagem é muito engraçada, esse meme, tá no Instagram do Ricardo Feltrin. Há 20 anos de casada, ela tinha aquela cara séria na bancada do Jornal Nacional. Há 1 ano de solteira, olha como ela soltou realmente, né, as feras, né, a mulher gata. O que a gente tem que levar também em consideração é que ela, nessa época, você nunca viu a Fátima vestida de mulher gata enquanto ela estava na bancada do Jornal Nacional. Ela levou e de uma forma extremamente competente, gente. ela cumpriu o estágio dela, ou a passagem dela pelo jornal. Hoje ela apresenta um programa de entretenimento, onde ela leva os artistas, óbvio que tem um conceito jornalístico sim, mas não é também só a prioridade do programa. Claro. Ela se tornou uma apresentadora de TV, então ela tem todo o direito do mundo. No meu Instagram ficam assim... porque onde já se viu uma mulher mais velha ficar se fantasiando de mulher gata. Tá vendo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Aí você entra no perfil da pessoa que tá falando, você vê, não, mas nem de mulher gato, de nada você ia ficar bem, meu amor. Então, assim, porque isso é inveja, isso é dor de cotovelo. Verdade, as pessoas querem compartilhar momentos felizes e o pessoal quer estragar a alegria. Acusado de agressão, Naldo volta a curtir posts de Moranguinho. Então, quem que eles pensam que estão enganando, né? A cara da imprensa, eles estão tirando um barato da cara de todo mundo. Vamos trabalhar que é melhor, sabe? Gente, olha, a Lúcia está aqui para falar sobre a fantástica calça modelada. Coisa toda. Então, assim, eu acho que essa indireta
tem endereço certo e que é pra gente que todo mundo conhece. Ah, eu não consegui identificar. Você não matou? Você matou, depois vocês me Eu não contam. sei, daqui o seu papel. Aqui o papel, lá vai ele. Depois, entendeu? Não pode falar. Claro que não. Falar, tá? Depois não o pessoal fica pé da vida com a gente, fica trocando bilhetinho assim. Não pode. Deixa eu ver. Não acredito. Eu acho que é pior. Eu acho que é outro. Eu acho que é outro. Gente, eles vão ficar fazendo esse joguinho aqui. Um escreve um nome, o outro escreve o outro. Porque assim, pela característica que ele disse, essa característica bate. Não tem poder. Mas por aí eu acho. Eu tenho plena nada certeza que ele. a segunda pessoa. Eu também acho mais. Mas deixa pra lá. Vamos ver o momento dessa entrevista com a querida Danali, maior competência, né? Verdade. Na verdade. E em que ele fala da história do prazo de validade dele na televisão. Imagina isso. Nem pensar nesse tipo de coisa, né? Vamos lá. E muita gente fala assim, que a sua cara é muito fechada, eu não consigo fazer caras e bocas em televisão. Fora, você é muito fechado, você é muito isso. Eu sou desse jeito, não consigo fazer, eu não sou ator, eu sou esse cara. Eu não consigo, e esse meio de televisão, eu tenho pouco tempo de televisão, Leda. Eu tenho certeza que o meu prazo de validade está acabando. Tenho certeza. Porque eu acho que o meu melhor em televisão eu estou fazendo. O meu melhor eu estou doando. Mas algumas coisas de televisão me cansam e eu não preciso. É bem isso mesmo, ele tá de paciência cheia, né? Mas eu acho que esse lance de algumas coisas na televisão me cansa. Eu não preciso, eu não preciso estar aqui passando por isso. Meu amor, a vida é maior que tudo isso. Tanta coisa cansa a gente durante a vida, a gente não pode entregar as coisas de bandeja para os outros. Nunca na vida, imagina. Porque é quanto mais querem alguma coisa minha, mais eu luto por ela. Porque eu sei que eu estou no caminho certo, né? Claro, então, lógico. assim, eu acho que a gente tem que ir por esse. Não adianta, sabe, querer desviar. Eu acho que a sua trajetória chegou até aqui, foi calor do Silvio Santos, batalhou, foi atrás, conseguiu, cavou o espaço, né? Tipo, foi lá, tá. Aí quando pega, alcança o objetivo, as minhas está acabando. Pelo amor de Deus, Geraldo, não pode. Você não pode, esquece esse discurso, porque não vale a pena. Nada de ir pelo caminho do mimimi, não. Também não, porque assim, todo mundo glamoriza a televisão, tudo maravilhoso e tal, que depois a gente vai falar do ator que admitiu que tá andando de ônibus e sonha. Nem tem casa própria e tá no maior sucesso, né? Maior sucesso. Vocês verem que a vida é dura pra todo mundo. E aí você fica glamorizando, porque televisão é tudo perfeito. Não, televisão tem os mesmos problemas como você tem se for uma secretária no escritório, que você, eu não devia viver. Mas tem que viver. É o teu ganha-pão, é o teu sustento, é a tua verdade, é aquilo que você sabe fazer. Relacionamento humano é complicado mesmo, né? São os sabores e dessabores de qualquer profissão, né? Imagina que um médico não passa no pronto-socorro, é a mesma coisa que um apresentador ou apresentadora de televisão também passa todos os dias. E assim, que as pessoas ficam falando para ele, deve ser pessoas do entorno dele, se é muito cara fechada, se é isso, se é aquilo. As pessoas gostam dele do jeitinho que ele é, e é assim que tem que ser. E também não acho que ele seja só a cara fechada, ele brinca pra caramba. Ele lançou o Galo, a Morte, né? O Marquinhos, ele é muito criativo, ele sempre foi de brincar muito mesmo. Mas olha aqui aquele trecho em que ele fala que ele tem medo de gente mansa. Ele prefere quem fala na cara, ele prefere os ogros, né? Aqueles que são destemidos, sei lá qual foi a palavra que ele usou. Vamos ver. Eu tenho medo de gente mansa. Gente que fala muito mansa. Eu prefiro aqueles que falam na cara, aqueles, sabe, os ogros, os instantâneos demais. Duvide daqueles que são muito tranquilos. Principalmente em televisão. Principalmente em televisão. Quando o Marcelo me descobriu no Repórter Cidadão, todo mundo falava, como que você aguenta esse cara? Esse cara te xinga, esse cara te humilha. Falei, para vocês é humilhação. Para mim é um ensinamento. Para vocês pegam isso como humilhação. Para mim, um professor, o que ele está falando para mim, mas é a forma dele, é a forma de falar. Mas é um grito, para vocês é um grito. Você trabalhou com ele um tempão? Foi, porque eu era repórter policial.
E começaram a acontecer grandes crimes no interior que chamaram a atenção dele quando ele saiu da Globo, corajosamente, foi para a Rede TV e ele falou, pô, tu tinha que me mandar essas histórias. Grava, vamos ver se traz para mim. Se errar uma vez, tá fora. E aí gravei, mais ou menos, vem pra cá. E aí começou, né? Isso, e foram 21 anos de amizade, foi um cara muito importante. Aí, né? Então, tem endereço certo. Ou seja, melhor resolver o problema com quem é falciane por aí e continuar a vida, né? Até porque você não pode enterrar esse talento que Deus te deu. Ele tem talento, ele é um bom comunicador. Se ele não está contente com o formato do programa, que mude o formato, que vá buscando aos poucos. Mas eu acho que ele estava feliz com tudo. A coisa não partiu dele, na verdade, né? Desde que houve aquela coisa, aquele desgaste, que ele ficou de castigo, o público pediu demais para a volta dele, ele voltou, estava tudo nos trilhos, estava tudo rendendo, está tudo normal, não se mexe em time que está ganhando, né? É o faturamento. Faturamento, já falei, fala com a parte especializada, não é? Faturamento não é um problema do apresentador. Não é. É muito louco isso, porque vem um peso, né? Uma carga que acham, porque não. Isso aí é um problema do comercial da própria emissora, eles que se virem para vender. Porque eu acho que o que ele se compromete, ele entrega. Ele entrega. Porque é a audiência. Outros que trabalham em cima. A audiência ele entrega. Também ele chega lá e toma, tá aqui, ó, os números estão aqui. Agora, comercial, façam a parte de vocês. Se inventem, faz se vira nos 30 e pronto. Planta bananeira, né? Faz qualquer coisa. Para todo tipo de público tem todo tipo de produto também. Gente, entendeu? Claro então talvez não né? estejam batendo na porta mais correta. Por outros caminhos. Tem mais algum trecho da entrevista da Leda Nagli? É o canal da Leda Nagli no YouTube. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Ela é craque mesmo. Imagina não ter um espaço na TV aberta. Para quem tem talento, tudo é canal de comunicação. Olha só a repercussão que ela já conseguiu novamente em tão pouco tempo. É competência, gente, é talento. Quem realmente. Quem tem mesmo, né? Bom, já você vai ver o trecho que ele fala do quê? Do quê? Aí aquele trecho que eu falei para vocês na primeira página, que ele fala do Marcelo Rezende, ele conta como é que o Marcelo decidiu não fazer a quimioterapia. Foi a primeira vez que ele fala. Foi a primeira vez né? Que ele falou. Ele falou para Leda esse tipo de coisa. Então daqui a pouquinho a gente fala aí para vocês, tá? Bom, vamos girar nossa roda. Olha aqui, ontem no Super Pop acabou acontecendo uma coisa que tá repercutindo também demais. Estava lá? Eu tava em casa assistindo. Né, também. A hora que a Luciana, eu falei, essa é a Luciana que eu gosto. Mas foi muito bom. Entendeu? Ela se posicionou. Ela tombou a Moranguinho, gente. Como alguém já precisava ter feito há um tempo, assim que tivesse ali, né? Não era cara a cara, porque a Morango estava por telefone, mas estava ao vivo. Então, ao vivo, você pode ir lá e a Branca sentada no sofá. A ex brigando com a atual, o ex também era de ex para ex. Talvez, a gente não sabe em que pé está essa história, mas todo mundo acredita que a Moranguinho e o Naldo já estão juntos novamente. Não no mesmo espaço físico, porque a medida protetiva ainda está valendo, né? Diante da lei, ele não poderia se aproximar dela aí, acho que 600 metros, uma coisa assim. Mas que já estaria tudo acertado entre eles. E ficou uma coisa muito esquisita. Por isso que eu achei que a Luciana ali, ela tomou a atitude certa no momento exato e botou para quebrar. Porque fica uma defendendo o Naldo de um lado, a outra do outro, brigando por causa dele, e o cara batia nas duas. E nós somos malucos. Sabe? E o maluco sou eu. O maluco somos nós. Gente, o que é isso agora? Sabe? A mulher sai de casa para delegacia, dá uma queixa, a polícia vai lá, ela fala que ele tinha arma, fala que bate nela há 7 anos, fez aquele furdunço todo para depois ficar defendendo assim, que é o que a Lu falou, assim, peraí, o Naldo não é santo, porque ele estavam as duas, né, colocando ele no altar, aponta o defeito daqui, uma coisa dali, mas ele é um santo, ele é maravilhoso, sabe, a culpada é uma, é a outra, é a outra, é a uma, vamos botar um ponto final nessa história. E foi o que a Luciana fez, muito bem feito, né? Eu acho que tem que se posicionar, às vezes você entra numa saia justa, mas assim, você quando está percebendo que aquela resposta não está te agradando, peraí. Porque questiona, né? O
público também tem essa... E eu estava assistindo e eu falei assim, gente, mas peraí, eu estou entendendo certo ou sou eu que não estou conseguindo compreender? Aí, a hora que a Luciana falou, não, peraí, que ela levantou a mão, peraí. Naldo não é santo. Aí eu falei assim, agora então eu tô no mesmo time que a Luciana. Claro, que a Branca fica, porque o Naldo vendeu biscoito, porque você não pegou ele naquela época, eu que sim, a outra não, mas ele pagava isso pra você, ele arcou com aquilo e não sei o quê. Ele tá virando um Santo Naldo. É verdade. Né? Ele tá virando um Santo Naldo. E outra coisa, né, eu acho que a gente tá numa fase, numa era, vivendo com todo esse adventure aí da internet, enfim, que fase de mudanças, como é todo ano e principalmente todo começo de ano, quando se começa a refazer a grade, a reestruturar, a transformar, isso é normal. Alguma coisa ele sentiu. Então, quando ele deu a entrevista, isso já em dezembro, para a Leda Nagli, ele deixou a situação colocada nesse pé. Não acredito que vai acontecer absolutamente nada disso também. Eu acho que as coisas, se tiverem que mexer no horário, isso, aquilo, pode ser que aconteça assim, fatiar novamente um horário de 2 comunicadores entre 3 comunicadores, se concretizar essa história do Gugu ou não. Faturamento, anunciante, eu já disse aqui, isso é coisa do departamento comercial da emissora que vai à luta e mostra para o anunciante o potencial que o programa tem, a audiência que o programa tem e como isso pode ser capitalizado. É outra história, isso não depende, não é trabalho e não deveria ser preocupação do apresentador, cada um com a sua parte. O artístico cuida da sua parte, o comercial cuida da deles. Então não vem, né, falar, não, vou mexer tudo porque não vende, aí mexa do outro lado, não com o que está na tela e que o público gosta de verdade, né? Então eu vou ler alguns trechos aí para vocês em que ele diz o seguinte, olha, começando por essa frase polêmica. Tenho pouco tempo de televisão, mas tenho certeza que meu prazo de validade está acabando. O meu melhor estou fazendo. A Record está sendo uma mãe, permitindo fazer o que nunca foi feito para o povo. Exagerou aí, hein, Geraldo? É muito difícil fazer o simples na televisão, que custa caro. O nosso programa é o mais barato que a emissora tem, mas algumas coisas de televisão me cansam e eu não preciso. Ou seja, ele cansou com os esquemas, com o que rola, né? Em produção, em bastidores, e ele está falando que ele não precisa passar por esse tipo de coisa, é o que dá para subentender. E aí ele diz, é um preço muito caro. Todo domingo luto contra uma coisa chamada preconceito de fazer um programa popular confundido com sensacionalismo e assistencialismo. Por que é que eu não posso colocar no ar 2 irmãos violinistas pobres do sertão que queriam ter os instrumentos e perdoar o pai? Sem citar nomes, ele manda o seu recado. Eu não consigo fazer caras e bocas na televisão. Tenho medo, aqui que eu acho que vai a indireta, ver se eu estou exagerando ou se eu estou cismando, mas olha aqui o que ele fala. Tenho medo de gente mansa, prefiro quem fala na cara, os ogros, os instantâneos. Duvide daqueles que são muito tranquilos, principalmente em televisão. Tem endereço, não tem uma declaração como essa? É por aí que a coisa deve estar pegando. Geraldo conta que o que faz pensar que seu ciclo na TV está terminando, conta o que faz pensar que o ciclo dele na TV está terminando. E ele fala assim, deixa eu ver aqui, foi pelo balanço da minha vida, eu quero viver, ser feliz com aquilo que de verdade eu preciso, ser feliz com meu filho, ter contato com as pessoas, viajar o mundo, ajudar cada vez mais as pessoas, ok, né? Só que isso daqui também demanda dinheiro. Será que ele já está tão de cofrinho cheio assim, aquela piscina cheia de moeda igual do tio Patinhas, que ele já pode largar isso tudo e passar o resto da vida, e ele é novo, viajando o mundo, ajudando as pessoas por conta própria, só curtindo o filho? É estranho. A essa altura do campeonato ainda é estranho. Então, não tem como assim, acabou o programa, acabou a carreira da TV, porque tem desdobramentos, né? Pode-se fazer programa em qualquer outra emissora. Convites para ele, acredito eu, não faltariam, mas as coisas estão colocadas nesse pé,
quero viver, ser feliz com aquilo que de verdade eu preciso, isso daí não demanda dinheiro. Às vezes as necessidades nossas vêm por outros, né, por outros caminhos, não o consumismo, não os bens materiais. Então até aqui perfeito. Agora, quando ele fala de querer começar a viajar o mundo, né, depois de ter terminado a carreira na televisão, tipo, me aposento, não faço mais nada, só vou curtir. Então, aí eu acho que fica mais complicado. E viajar o mundo, ajudar cada vez mais as pessoas, o que também demanda um certo capital. Enfim, nessa entrevista tem uma coisa que, fugindo desse assunto de sai da TV, fica na TV, vende patrocínio, não, vai ter horário encurtado, enfim, uma série de coisas. Tem um momento da entrevista que foge desse assunto e vai para um assunto que comoveu e continua comovendo o Brasil inteiro, que é a morte do amigo dele, a morte do Marcelo Rezende. E aí ele começa a contar coisas para a Leda Nagli que ele não tinha falado ainda. Ele dá detalhes de como é que o Marcelo Rezende chegou à conclusão, à decisão de que não faria mais quimioterapia. Acho que ele chegou a fazer uma sessão só, porque o Lair Ribeiro, doutor Lair Ribeiro, convenceu o Marcelo Rezende, mostrando para eles dados da Organização Mundial de Saúde, entre milhões de pessoas, não é, ou milhares, eu não sei como era a amostra, de pessoas vítimas de câncer de pâncreas no mundo que se submeteram à quimioterapia, ninguém sobreviveu. Como se sobrevida não existisse, ou a qualidade de vida não pudesse melhorar, ou a pessoa pudesse realmente se recuperar, porque cada caso é um caso. Mostrou para ele como uma coisa única, um fato incontestável. É assim e pronto. E aí ele falou, bom, se é assim, não vou fazer a quimioterapia. E foi aí que, na verdade, o maior drama começou e acabou, não é, tendo a morte do Marcelo, levando o Marcelo à morte de uma maneira tão rápida e tão precoce, porque ele poderia ter desfrutado de mais dias da sua vida ao lado das pessoas que ele realmente amava, e não foi nada disso o que aconteceu. Então ele conta, ele dá mais detalhes, inclusive, que você vai ver daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá? Deixa eu falar boa tarde para o Thiago Rocha. Boa tarde, tá Sônia bom, Abrão? querido? Tudo bem? Tudo, e você, Felipe Campos? Boa tarde, muito Sônia. Boa tarde, meu amor. Boa tarde para vocês. Tá aí. O que vocês estão achando dessa história toda? Ele quis causar? Olha, ele é o Ana Maria Braga 2, como falaram na internet. Como é que vocês estão vendo isso? Essa entrevista foi feita no início de dezembro. Dezembro, exatamente. Ou seja, essa história do Geraldo já está vindo há muito tempo. É que depois é que a história tomou uma proporção muito maior e Vazou, né? Exatamente. Então, assim, é difícil você falar do Geraldo, porque até hoje eu acho que ele cumpriu o papel do programa dele. Ele teve êxito e tem êxito no programa. Que o formato desgasta, qualquer programa desgasta. Cabe à produção, à direção, buscar novos formatos para que você consiga trazer um frescor para o público que assiste o programa. Sim. Agora, acho muito arriscado o Geraldo falar assim, ai não, o meu tempo de televisão está acabando. Ele acabou de renovar contrato. Exatamente. Entendeu? Ele foi alvo... Vai começar tudo outra vez. Então, assim, acabou de renovar contrato, e contrato com multa, com tempo determinado, aquele contrato que é de multa de mais de 1 milhão. Então, assim, não sei. Tem alguma coisa ali. Não, mas eu acho que tem alguma coisa ali. Alguma coisa está incomodando profundamente. O que não estão deixando ele fazer o que ele quer, ou alguma coisa muito parecida. Tem Falciane na jogada pelas indiretas que ele deu. Tem Judas ali. Eu assisti. Calma, Geraldo. Eu assisti a entrevista hoje de manhã. Tá. Inclusive depois que eu vi a frase. Você tinha falado alguma coisa já sobre isso, né? O que acontece é o seguinte, bem lembrado, né? Que ele deu a entrevista no começo de dezembro, antes das férias. Ainda não tinha saído para descansar, viajar com um filho. Então eu acredito que muita coisa ele ainda estava levando em consideração nesta data, né? Aí vieram todos os buchichos, todas as histórias que o programa ia acabar, diminuir horário, vai, não vai, vai, não vai. Agora, você tocou num ponto que eu achei bem interessante. Eu achei o discurso dele muito derrotista, né? Em relação...
E parece assim que tem muito, parece que tem muito a ver também com a perda do Marcelo, assim. Foi uma coisa que eu, analisando muito, assim, tipo, eu achei um discurso... Ele era um pilar. Eu achei um discurso muito fugindo muito daquilo que ele é, né? Porque ele é um homem, ele é um ótimo contador de história, ele é um bom comunicador, ele sabe fazer as coisas. Claro. Então, assim, óbvio, numa televisão, a gente tem milhares de pessoas, ou algumas pessoas que trabalham e que não gostam da gente. Mas até aí, meu filho, a banda toca e a gente passa, entendeu? Depende da pessoa. Se ela tiver poder, você tá meio ferrado. Pois é, né? Mas assim, mas no caso do Geraldo, eu não sei se essa pessoa tem tanto poder assim. Entendi. Porque senão já tinha tirado. Tá, é verdade. Né? Eu acho que é aquelas pedras que você vai colocando no caminho e que você vai tendo que tirar, entendeu? Eu não tinha pensado nessa história de repente, a morte do Marcelo ainda está influenciando tanto o sentimento, as emoções do Geraldo a esse ponto. Mas eu fiquei pensando agora, enquanto o Felipe estava falando, que é assim, quando ele fala, eu vou viver do que eu preciso, vou viajar o mundo, vou ajudar as pessoas, quero vivenciar, quero ficar com meu filho, a sensação que talvez a morte do Marcelo tenha deixado para ele de que a vida passa mesmo, que você tem que aproveitar, que você não pode ficar perdendo tempo com as mazelas do trabalho, com essas pessoas que são falsas, com esses esquemas que são viciados e de repente dá uma vontade de pular fora de tudo isso. Pode acontecer, não tinha pensado nessa possibilidade. Você que me E sem contar fez que o Marcelo pensar sempre nisso. foi um grande pilar, uma grande referência para o Geraldo. Não só como jornalista, mas também como amigo, né? Amigo e irmão. Eram os dois para cima e para baixo em viagens e aquela... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje na nossa roda da fofoca, a gente tem o Thiago Rocha e também o Felipe Campos fazendo todos os comentários dos assuntos do dia e mais os bafões do Felipe, é claro, tá? Mas vamos para a nossa primeira página de hoje, que é um assunto que está repercutindo, na verdade, desde ontem. E olha que essa entrevista não é nova. Na verdade, ela é de dezembro, mas só agora ela começou a repercutir a ponto de tomar conta aí das redes sociais e todo mundo em casa, né? Com os amigos, no trabalho, também está comentando as declarações do apresentador Geraldo Luiz ao programa no YouTube da Leda Nagli, porque ele usou aquela frase, não é? Meu prazo de validade na TV está acabando. Aí, uou, né? Foi aquela coisa. Como, Geraldo? Fazendo sucesso, né? Encosta a Globo na parede por vários minutos, outros minutos ganha da Poderosa, é um sucesso no domingo. Como é que é essa história? Meu prazo de validade na TV está acabando. Ninguém entendeu isso. Aí começaram a falar que ele é Ana Maria Braga 2, que ele gosta de causar, que ele é marqueteiro, que ele está falando essas frases bombásticas aí para ver se a Record não mexe com ele, na verdade. Enfim, olha, vocês podem ler aí e ouvir as mais variadas interpretações para essa frase que resultou polêmica mesmo do Geraldo Luiz. Mas, gente, a entrevista dele é mais ampla. Isso, tirado assim do contexto, virando só uma frase, só uma manchete, ela é de um jeito. Se você coloca no meio de toda a conversa que ele estava tendo com a Leda Nagli, é de outro jeito, bem diferente. São duas maneiras de encarar isso. Primeiro, claro, ele quis chamar atenção para isso que já vinha sendo cogitado e que foi o Felipe que cantou essa lebre aqui no nosso programa já há um tempo atrás, acho que desde o começo desse mês, finalzinho do ano passado, que estava acontecendo esse tipo de coisa. E agora ele deu corpo a isso, quer dizer, é para valer mesmo, que ele está sentindo no ar que alguma coisa pode acontecer com o Domingo Show, com o programa dele, que seria o que a gente tinha dito, encaixar o Gugu nesse esquema, né? Talvez entre ele, o Domingo Show e a Hora do Faro. Mas não se sabe, nada disso é oficial. Ele perderia um pouco do programa, o Faro também, ou seja, se reajustaria assim a grade. Mas
aquela conversa de que o programa do Geraldo não estaria atraindo anunciantes, porque é um programa muito popular, essa coisa toda, parece que começou a pesar, né? Embora ele fale, ele não toque nesse assunto, nessa área comercial, não fala nada disso. Ele fala que o prazo dele de validade na TV está acabando porque ele está cansado desse esquema, ele está se cansando desse esquema de televisão. Ele dá uma indireta para alguém que a gente não sabe identificar, mas eu vou ler as partes principais e a gente tem também uns trechos para mostrar para vocês, em que ele fala, olha, não acredite em gente que fala muito manso, que é muito tranquilo, quer dizer, tem alguém com essas características lá dentro que deve estar mexendo com ele e ele está meio ressabiado nessa história. Então ele fala que ele quer viver a vida, que ele quer viver com o filho, tipo, quer sair desse estresse, desse mundo, não quero mais ficar. Eu particularmente não acredito em nada disso. Eu acho que ele quer ficar, ele quer continuar a fazer o programa dele exatamente do jeito que é feito, porque é assim que é sucesso, critiquem ou não, o público gosta, tanto que marca presença e marca números expressivos a cada domingo diante da TV, prestigiando aí, acompanhando o trabalho do Geraldo, que é um grande contador de histórias. Então eu acho que se não mexerem com ele já está feliz da vida dele. Essa história toda só começou porque pintou alguma instabilidade, algum climão no ar, alguma ameaça velada de que as coisas possam realmente ser modificadas. Então, por isso, de repente, ele se mostra cansado, desencantado, é o que parece mais na entrevista, e vem com essa história. Imagina que se um programa acaba a televisão para você. De jeito nenhum. Parece até que não existem outras emissoras, parece que ele não receberia convites para outras emissoras. É claro que não. De repente, cansou do programa, cansou do esquema, cansou até da emissora, pode ir para outra praia. Tanta gente faz isso, o trânsito entre as emissoras é muito grande, né? Então, que história é essa? Meu prazo de validade está acabando na TV porque o programa, né, estaria enfrentando aí uma pequena turbulência, vamos dizer assim. Não vale, não cola. Então, é uma frase de efeito, sim, é uma frase para causar, sim, e eu acho que o que está por trás disso é exatamente o que eu acabo de dizer para vocês. Alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que possa vir a acontecer, porque é uma